Boa tarde. Hoje iremos concentrar nossa atenção nos ensinos que o Honório trabalhou em Luz Imperecível, capítulo 22, Reconciliação, em que Mateus 5:24 deixou o seguinte registro: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. E o Honório diz, utilizando-se da imagem de um fato amplamente adotado no meio em que se movimentava, Jesus doa recursos para reconhecimento pleno do que significa ter tranquilidade no coração. Se o altar mostra-nos o lugar mais apto a um relacionamento com o Criador, a consciência, como ponto de referência de nossas ligações com Ele, deve estar perfeitamente harmonizada, a fim de que haja ressonância das propostas de realização ante a grandeza divina. Esse altar da consciência acolherá a essência das melhores propostas de vida, garantindo-nos condições de recompor as vias do destino, expressando-se em estabilidade interior. Somos assim, portanto, concitados a deixar ali, diante do altar, o melhor de nossos propósitos, para buscarmos os instrumentos indispensáveis de pacificação interior junto daqueles a quem porventura maltratamos ou ferimos. Como podemos perceber na fala do Honório, a consciência é o mais poderoso altar de nossa comunhão com o Criador e Pai. E esse altar somente pode refletir a paz e a harmonia no âmago da criatura, quando o amor triunfa de todos os percalços que carregamos. E conforme o registro de Mateus, na sua convivência junto ao Mestre Jesus, trazer a consciência tisnada de mancha por sentimentos contrários para com o irmão, seja quem for, é desmerecer o altar de comunhão com o Pai maior. Se o antagonismo com o outro surge por imprevidência nossa, por imposição do orgulho e do amor próprio exacerbado, é preciso coragem e persistência para corrigirmos a insensatez enquanto estamos no caminho com Ele. Esclarece-nos o Evangelho. Mas, se tal incompatibilidade veio da manifestação infeliz do outro, devemos anular toda e qualquer mágoa, já que antes de nos atingir, ele está marcado pela lei do retorno e de aprendizado da vida, e cabe somente ao divino administrador dos cosmos alcançar os filhos rebeldes para a reformulação de suas escolhas. Daí a recomendação dos escritos de deixar a oferta e reconciliar primeiro com o nosso adversário. Um pai quer ver os filhos e irmãos em verdadeira sincronização de amizade e amor fraternal. Quando Antero de Oviedo, primo da senhora Villamil, mãe de Alcione, da obra Renúncia,
atravessou os umbrais da desencarnação. Ele se achava em regiões de sombra, em condições de profunda penúria consciencial. A lembrança do crime praticado com a prima, enferma e indefesa, conforme descrevera Emmanuel, era como uma úlcera envenenada que lhe agravara a desventura. A infância na Espanha, os desvelos maternais de Dona Margarida, as preciosas oportunidades perdidas, tudo o atormentava e transformava o coração em fonte de pranto inestancável. E ainda atemorizavam-no as lembranças concernentes ao comércio e tráfico escravista, que lhe garantiram uma vida de conforto material. Aí vemos o mergulho da alma nas sombras da consciência em falta. E o Honório prossegue. A harmonização, o entendimento, inseridos no vai, reconcilia-te primeiro, constitui-se no princípio fundamental de identificação com a lei de fraternidade vigente no universo. É através do próximo que encontramos o Criador. Como buscá-lo ou reverenciá-lo em altares, cânticos e preces, se é ali, no semelhante, que ele se posiciona objetivamente a nos convocar para a grande integração com as forças do amor que equilibram a sua criação infinita. Por isso mesmo, a reconciliação passa a ter absoluta preferência no painel de opções na edificação espiritual. Sem esse esforço, os propósitos de elevação se converteriam em pura expressão exterior, sem qualquer objetividade. A luta de libertação implica em coragem e perseverança, a desafiar em inteligência e capacidade de planejamento. O plano reencarnatório é vasto palco de companheiros ávidos de paz com Deus, em sua maioria desafiados pela necessidade de reconciliação com adversários de outras eras. A proposição de Jesus, e depois vem e apresenta a tua oferta, é extremamente consoladora. Compreendendo esse fato, incumbe-nos refletir sobre a bênção da experiência física que hoje usufruímos. Através dela, busquemos valorizar e aproveitar ao máximo o ensejo de reaproximação com muitos que, apesar de menos simpáticos no terreno da convivência, representam a grande chance de equilíbrio pessoal, a abrir leira fértil de alegrias espirituais na busca de um futuro melhor. Vemos que reconciliar é um dos programas mais importantes no terreno da renovação com Cristo. Disse Jesus em Mateus 10:36. Os inimigos serão os seus familiares. E devemos considerar que os desafetos do passado estão quase sempre em nosso convívio mais próximo, para, através da reencarnação, realizarmos o mútuo ajuste em nome do amor. No próximo, como enfatizou Honório, é que encontramos o Criador,
executando nossos melhores propósitos e encontrando o maior antídoto contra o egoísmo e a inércia. E depois da conciliação, apresenta a tua oferta. Mediante o trabalho constante em amenizar o mal, cultivando o bem ativo e tolerante, nós podemos ofertar a tranquilidade do altar da consciência em reverência e gratidão por tudo que Ele, o Pai, nos oferece diariamente como plano didático de aprendizado para nossa emancipação em forma de amparo, cuidado permanente, desafios que nos projeta ao infinito do seu amor. Quando Antero de Oviedo, no plano espiritual, rogava a Deus a bênção de um alívio para suas tormentas, surge ao seu lado Dona Margarida, a mãezinha que ele não pôde conhecer, que o adotou como filho e lhe disse, sensibilizada pela dor que ele extravasava: pois bem, se rogaste ao Senhor a minha presença, implorei igualmente a Jesus me permitisse reorganizar as tuas possibilidades de trabalho no orbe terrestre. A bondade infinita do Mestre concedeu-me essa dita. Só assim poderás restabelecer o equilíbrio da tua personalidade. Ainda poderás aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar, a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Não terás a beleza física de outros tempos, nem a liberdade plena de movimentos, mesmo porque regressarás ao mundo para um esforço de cura. Todavia, se bem souberes renunciar aos teus caprichos, ao terminar as futuras provas, estarás reintegrado na harmonia espiritual, para prosseguimento de novas tarefas evolutivas na carne ou fora dela. E ela termina dizendo: Jesus me concedeu a felicidade de trazer-te esta dádiva. De ti, porém, depende agora prolongar teus sofrimentos expiatórios ou assumir o compromisso de os abreviar. Antero temia as angústias da terra, mas compreendendo a generosa intenção da venerável amiga, murmurou: aceito.